A graça e paz, nós estamos com mais um vídeo do canal Evangelho Autêntico. Eu sou o pastor Denis Fernandes e o canal Evangelho Autêntico visa estudar a palavra de Deus com você. Então, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo, ative lá o sininho para receber as notificações. E nesse vídeo de hoje eu vou falar com vocês acerca do pragmatismo religioso. O versículo que vai ser mencionado se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 6, a partir do verso 66, que diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O capítulo de número 6, ele é um capítulo bem confrontante, porque Jesus começa a falar dele mesmo. Jesus começa a falar que ele é o pão da vida. Jesus começa a confrontar os judeus acerca de que a carne dele é o pão e que eles teriam que comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus. E Jesus está falando dentro de linguagem de figuras e os judeus estão entendendo de forma literal. Eles não estão se entendendo muito bem. E Jesus começa a fazer comparação entre o maná que os pais deles tinham comido lá na época de Moisés. E Jesus disse que o maná não serviu para nada, que foi um alimento passageiro, mas que ele era o pão da vida. Jesus estava falando da aliança, Jesus estava falando que no sangue dele ia ser feita uma aliança, Jesus estava falando da sua messianidade, Jesus estava falando da sua soberania, do seu senhorio. E eles começam a achar aquele discurso muito duro. A pregação de Jesus, ela vai se afunilando de uma tal forma que eles começam a achar a pregação de Jesus difícil de entender. Eles acabam dizendo: duro é este discurso. E o que eles fazem? Eles abandonam Jesus. Um monte de discípulos. Havia uma multidão de seguidores. Quando Jesus começa a trazer eles para a responsabilidade, quando Jesus começa a confrontar eles pesado, quando Jesus começa a trabalhar com eles de forma veemente nas questões do posicionamento, nas questões da sua messianidade, nas questões do significado do seu ministério, do verbo que se fez carne, e Jesus começa a ministrar em um nível muito alto de entendimento, eles vão embora. Eles não aceitaram a pregação de Jesus. E o interessante é que Jesus olha para os 12 e também diz: vocês não querem ir junto com eles? E Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos visto e crido que tu és o Santo de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender muito claro, é que nessa mensagem Jesus perdeu, não no sentido literal de percas, mas muitos daqueles que estavam seguindo foi embora por causa de uma pregação. E Jesus não mudou a pregação. Perguntou para os 12, vocês também não querem ir? E se aqueles 12 dissessem, nós vamos embora, Jesus ficaria sozinho. Mas Jesus não mudava a pregação. Sabe, hoje o que nós temos visto é uma mudança, uma inversão. Interpretações errôneas das Escrituras, propositalmente, né? Coisas absurdas. Campanhas absurdas, votos absurdos, mensagens que não existem na palavra de Deus, líderes que mudam a palavra de Deus porque eles estão fazendo o oposto do que Jesus fez. Jesus perdeu pessoas para manter a tua vida íntegra, para manter a verdade. Ele não trocou por nada a verdade. Ele não mentiu para agradar ninguém. Ele não fez campanha para agradar ninguém. Ninguém passou em corredor de sal e nem importa. Ele não agradou ninguém com a sua mensagem. Até porque a mensagem de Cristo não tem como objetivo agradar ninguém.
A mensagem de Jesus Cristo, ela vem para que nós fôssemos alcançados e salvos. E quando nós entendemos o Evangelho e temos a responsabilidade de pregar o Evangelho, nós não podemos mudar o Evangelho por nada. Nós temos que pregar a verdade. Nós temos que dar nome àquilo que é pecado. Pecado é pecado. Pecado tem as suas consequências. O salário do pecado é a morte. Existe céu e existe inferno. Existe reino de Deus e existe as trevas. Existe falso profeta e existe os verdadeiros. Existe falsa pregação e existe verdadeira pregação. E nós precisamos distinguir o santo do profano. Mas às vezes nós não queremos fazer isso, sabe por quê? Porque muitas pessoas vão nos deixar. E muitos pastores estão interessados nas pessoas e não no Evangelho. Estão interessados nas pessoas, nos recursos das pessoas, na quantidade das pessoas. Porque a quantidade, os cultos cheios, as emoções aguçadas, satisfazem as suas soberbas. Jesus Cristo nos ensina algo muito tremendo. Você vai passar anos da sua vida e você não vai ouvir pastores pregar esse versículo que eu estou pregando. Jesus, numa pregação, colocou muitas pessoas longe dele. Muitas pessoas foram embora, porque ele estava pregando duro e ele não mudou a mensagem. Ele não deu jeitinho brasileiro para que as pessoas ficassem com ele. E ainda ele fala para os 12, se vocês quiserem ir embora, podem ir embora. Sabe por que a igreja brasileira, não generalizando, mas ela está corrompida? Porque elas trabalham em prol das pessoas e não trabalham em prol do reino. Elas trabalham em prol de quantidade. Elas são igrejas pragmáticas. Elas não se importam com a doutrina, elas não se importam com o evangelho, elas querem quantidade. Se dá certo por luz, nós pomos luz. Se dá certo campanha, nós colocamos campanha. Se dá certo dar uma rosa na mão deles, nós damos uma rosa na mão dele. E aí o que nós vemos é pessoas tomando banho e não batizando. É pessoas se aglomerando em multidões, mas não estão ouvindo o evangelho. E esses pastores, esses líderes de igrejas cheias, pregando um falso evangelho, pregando uma mensagem torcida, para ganhar recursos, para ter quantidade, para ter igrejas grandes, eles vão ter que dar conta disso tudo. Nós não somos chamados para ter igrejas grandes. Pastores não têm igrejas. Pastores são servos. E nós não podemos mentir. Entre a pessoa e a verdade, nós amamos a pessoa, mas não podemos negar a verdade. Entre o santo e o profano, nós temos que ficar com o santo, mesmo que for para perdermos coisas e às vezes a amizade de alguns. O que essa geração precisa, o que esse Brasil precisa, é se levantar com a verdade das Escrituras Sagradas. Doa quem doer, meu querido. Você precisa ser verdadeiro. Jesus Cristo está voltando. O pragmatismo, ele não tem objetivo nenhum a não ser fazer aquilo que dá certo. Ele não tem base. Eles não se preocupam com base nenhuma. E nós estamos vendo milhares de pessoas perdidas dentro das igrejas, enganadas por pastores que não têm a coragem de falar a verdade, de pregar o verdadeiro evangelho. Sabe, querido, Jesus não te chamou para que você faça do jeito que dê certo. Jesus te chamou e te deu um evangelho para você pregar. A Bíblia que está em tuas mãos, você precisa pegar ela do jeito que ela é. Jesus não te chamou para você montar estratégias. Jesus não chamou você para você ficar fazendo teatro dentro de igreja. Casa de Deus não é teatro. Jesus não chamou você para você ficar fazendo show gospel dentro da igreja, para trazer pessoas para dentro da igreja. Até porque trazer pessoas para dentro da igreja não adianta nada se elas não virem para Cristo. Nós precisamos pregar o evangelho do arrependimento,
O evangelho que fala dos dois caminhos, porta estreita e porta larga. O evangelho que João Batista pregava, arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus, Jesus está voltando. E se você não tiver uma salvação nele e com ele, se você não tiver firmado nele, aliançado nele, se você não tem ele, você vai para o inferno. Mas por que não pregam esse evangelho? Porque tem medo que as igrejas fiquem vazias. Porque tem medo de pregar mensagens assim e olhar e ver os bancos sem pessoas. Só que eu prefiro ver os bancos sem pessoas e meu nome escrito no livro da vida do que ver os bancos cheios e eu um dia chegar lá e dizer: preguei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, curei enfermos em teu nome, e Jesus dizer: eu não vos conheço. Você pode até ter inimigos por pregar a verdade, mas eles no fundo do coração sabem que você pregou a verdade. No fundo do coração, a verdade continua falando e ninguém pode com a verdade. Eu quero dizer a você que está começando a pregar, que deseja ministério na igreja, que está começando sua carreira ministerial, ou você que já atua no ministério, nunca troque a verdade. A verdade é o próprio Cristo, é o próprio Verbo. Nunca negue Cristo por ter pessoas de qualquer jeito do teu lado. Sabe, você foi chamado para pregar a verdade. E a verdade dói às vezes, mas ela sara, ela cura, ela liberta. O Evangelho é o poder de Deus para todos aqueles que crêem. É o poder de Deus para aqueles que crêem. E nós não podemos, querido, viver um pragmatismo, fazer com que as pessoas venham através de estratégias, fazer com que as pessoas venham através de shows, fazer com que as pessoas se acheguem através de mentira, fazer com que as pessoas venham enganando ela, fazendo trocas com elas. Nós não podemos isso. Sabe de uma coisa? Você não tem igreja. A igreja é de Cristo. Você é chamado para ser servo. Você é chamado para pregar a verdade. A sua vocação não está relacionada à quantidade de pessoas, está relacionada à fidelidade da vocação. Então não perca ela por nada e não traia Jesus por nada. Muitas pessoas vão se achegar, outros vão sair. Muitos gostam de verdade, outros não gostam de verdade. Muitos vão achar você duro demais, outros vão ter afinidade com você. E nada disso importa. O que importa é se você foi fiel à tua vocação e se naquilo que Deus te encarregou, você fez para Ele de todo o coração. Você não negou Ele. Você sabe por que os mártires morriam? Porque eles não mudavam a mensagem. Você sabe por que eles eram queimados vivos? Porque eles não mudavam a mensagem. Entre a mensagem e morrer, eles morriam para não mudar a mensagem. Você sabe por que os mártires eram cerrados ao meio? Porque eles não mudavam seus discursos. Eles não adulteravam o Evangelho. Você sabe por que os mártires foram decapitados? Porque entre os homens mentirosos e a verdade de Deus, eles ficavam sempre com a verdade. Entre os seus corpos serem queimados, decepados, eles ficavam com a verdade. Eles morriam pela verdade. E por isso que a verdade chegou até aqui. Por isso que a verdade chegou até você. Porque homens morreram pela verdade. Eles não fizeram com que dessem certo. Eles fizeram aquilo que era certo. Pragmatismo religioso está tomando as igrejas. Os líderes evangélicos não sabem mais o que fazer para ter povos e pessoas e recursos. E nessa época de pandemia, agora a apelação é pior ainda. Sabe? Mas existe uma geração de autênticos. Eu louvo a Deus porque eu vejo jovens se levantando, pessoas que comentam comigo, que entram no privado e falam: pastor Denis, eu entendi, eu quero estudar, eu quero desenvolver. Pastores que comentam comigo: pastor, passa indicações de livros, fala comigo, pastor, me ajuda. Deus está levantando uma geração que não adultera a verdade, que não nega a verdade, querido, que não troca a verdade por shows, que não troca a verdade por status, que não troca a verdade por recursos. Você foi chamado para a verdade. E fiquem perto de você
ou não, um dia você vai ter que dar conta do que você fez com o Evangelho. Não é de qualquer jeito. Batismo não é dar banho nas pessoas. Conversão não é levantar a mão num apelo. Igreja grande não é quantidade de pessoas. Igreja poderosa não é quantidade de membros. Igreja verdadeira não é quantidade de pessoas. Não, nada disso. A igreja que foi elogiada de Filadélfia era a menor da Ásia Menor. Eles tinham pouca força, eram pequenos, mas eles não negavam a palavra e guardavam o nome de Jesus Cristo, perseveravam. E eles receberam o que as igrejas grandes da época não receberam, que é a aprovação do próprio Senhor Jesus. Esquece esse negócio, querido, de ter que fazer para dar certo, de ter que fazer para agradar, de pôr luzinha porque o jovem gosta, de fazer teatrinho e show porque senão o povo não vem. Você não tem nada a ver com isso. Você não tem nada a ver com isso, porque vir para a igreja e não vir para Cristo também não adiantou nada. Jesus Cristo um dia entrou no templo e disse: a casa do meu pai é a casa de oração. Leve as coisas com seriedade, para que você um dia não chegue lá e se frustre ao ouvir Jesus dizer: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Essa mensagem pode ter sido que soou duro em você, mas é ela mesma. É nesse evangelho que você tem que estar. É pegar ou largar. Jesus está voltando. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos os meus irmãos. Amém.